No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre acessibilidade. Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo. Para começar, eu quero agradecer ao Morcego na Caverna. Ele fez um tweet pra gente perguntando se a gente já tinha considerado falar sobre acessibilidade na programação. Eu respondi para ele, inclusive, que a gente já tinha pensado sim e vinha postergando isso, mas que esse empurrãozinho dele, né, essa cobrança, esse puxão de orelha, foi a motivação suficiente para eu resolver considerar gravar esse vídeo. E eu agradeço de coração mesmo, porque essa provocação que ele fez foi bastante importante para que, primeiramente, eu me perguntasse, refletisse sobre por que eu estava postergando essa gravação, né? Esse é um assunto que eu sei que é importante, considero importante, tenho apreço sobre, mas ainda assim estava postergando. E ao fazer essa constatação de que eu vinha adiando o vídeo, eu resolvi me questionar do porquê que isso estava acontecendo. E eu cheguei a uma resposta principal. Eu não sou uma especialista nesse assunto, em acessibilidade. Eu tenho interesse, como eu falei, eu já li algumas coisas sobre, já havia lido algumas coisas sobre, mas eu não me sinto uma especialista nesse assunto. Obviamente eu não sou, isso já é uma coisa que é importante deixar claro aqui. E num primeiro momento, você pode até pensar que isso é uma resposta válida para não se gravar um vídeo sobre um assunto. Se eu não sou especialista no assunto, eu não gravo. Mas eu fiquei pensando ainda sobre, inclusive por causa dessa demanda do Morcego na Caverna, né? E eu percebi duas coisas. A primeira coisa é que tudo bem eu não ser uma especialista nesse assunto, no sentido de não ter me aprofundado e pesquisado durante anos, mas é fato que, como uma engenheira de computação, alguém que projeta, né, produtos, softwares, eu preciso ter uma postura ativa de procurar entender sobre acessibilidade, porque é muito importante que as coisas que a gente constrói no mundo, que a gente coloca no mundo, sejam acessíveis. Pelo menos para mim isso é um valor importante, acesso. E a segunda coisa é que tem muita gente que me assiste aqui no canal que provavelmente também não é especialista nesse assunto. E eu encarei essa oportunidade como uma possibilidade de fazer você também refletir sobre esse assunto. Então talvez você não tenha parado para se perguntar sobre isso ou para pesquisar as devidas referências, para estudar sobre o assunto. E eu pensei, bom, eu posso aproveitar esse vídeo como uma oportunidade de eu estudar e me informar e compartilhar com as pessoas que me assistem as referências que eu encontrei ao longo desse caminho. Então, de antemão, eu já quero dizer que o objetivo principal desse vídeo é a gente começar essa conversa aqui na nossa comunidade e entender a importância desse tema e que a gente não está fora dele, a gente, na verdade, está muito dentro e é muito importante que a gente busque ativamente fazer algo para tornar o mundo mais acessível. Então, depois dessas reflexões, dessas conclusões, eu me senti muito mais à vontade para trazer essa discussão aqui para o canal. Porque ele é um ponto de partida. Eu quero realmente que seja um ponto de partida para mim, ou seja, que eu possa continuar a partir daqui estudando e me aprimorando no assunto. E eu quero também que você se sinta motivado a entender e aprender um pouquinho mais sobre esse universo da acessibilidade. Principalmente porque a acessibilidade é um campo muito vasto que pode ser observado por diversos ângulos. E é isso que a gente vai ver daqui pra frente. Mas antes de continuar, eu queria dizer que esse vídeo tem o apoio da HostGator. A HostGator é uma empresa conhecida pela excelência na hospedagem de sites, mas eles também prestam uma série de outros serviços que ampliam a sua presença digital. Então, se você, por exemplo, precisa de um domínio, você pode encontrar na HostGator. E se você se interessou, confere aqui na descrição que tem um link com cupons de desconto que eles prepararam para quem nos acompanha aqui no canal. Retomando então a nossa discussão sobre acessibilidade, eu vou começar compartilhando para vocês como foi a minha trajetória, né? O meu processo para trazer esse conhecimento aqui para o canal e para eu também estudar. Então eu comecei por onde eu sempre começo quando eu estou buscando um assunto, que é ir no Google. Exatamente. Eu comecei a minha pesquisa procurando por acessibilidade em português, e quando eu olhei os resultados, eu vi que eles não eram tão interessantes logo de cara. Por causa disso, eu resolvi mudar a forma de pesquisar e eu fui pesquisar em inglês. E aí, de fato, quando eu observei o resultado da busca do termo em inglês, os artigos eles já eram muito mais pertinentes porque eu estava buscando. E a partir daí, eu comecei a investigar esses links e esses resultados. E eu vou mostrar os artigos que eu achei mais interessantes e eu vou colocar todas as referências na descrição para que você também possa ler, caso você se interesse. E o primeiro elemento dessa minha pesquisa que eu quero compartilhar com você é o conceito de acessibilidade. Então, eu já falei de acessibilidade aqui nesse vídeo algumas vezes, mas eu não coloquei qual que é a definição desse termo. E eu encontrei num artigo em um site uma definição que eu achei bastante simples e direta.
e é essa que eu vou compartilhar com você. Então, aqui diz que acessibilidade é o conceito que indica se um produto ou serviço pode ser usado por todo mundo. E realmente esse é um conceito bem simples, mas ele é bem significativo. E quando a gente está falando de acessibilidade, então, a gente está falando de acesso para todos. Essa é a chave do que a gente está conversando aqui. E no contexto da programação, a gente pode pensar na acessibilidade de 2 pontos de vista imediatos. O primeiro é, se eu estou desenvolvendo um produto eu quero que esse produto seja acessível, eu tenho que implementar recursos para que todas as pessoas consigam utilizar. Mas existe também um ponto de vista que é o de quem programa, certo? Então, será que a programação em si é acessível? Ou seja, as ferramentas que a gente utiliza para programar são acessíveis? Será que programação é para todos? E aí a gente vai ter um outro ponto de vista de acessibilidade e programação. Nesse vídeo eu vou falar de acessibilidade num contexto geral e também muito num contexto do desenvolvimento de produtos, então não necessariamente focando nas ferramentas em si que a gente usa para programar. Isso porque eu quero que a gente comece pelo começo, então quais são as diretrizes que são importantes de se observar para que os produtos e os serviços sejam acessíveis. Ao longo dessa minha pesquisa sobre acessibilidade, eu caí em documentos e referências de 3 grandes empresas: Google, Facebook e Apple. E o que eu achei interessante é que não só eles querem se mostrar acessíveis e mostrar o que eles fazem em termos de acessibilidade, mas eles também têm artigos em que você pode aprender sobre acessibilidade, né? Então, esse conhecimento que é importante para os engenheiros do Google para desenvolverem produtos, eles deixam disponível também na internet para que a gente possa aprender com as pesquisas que eles fazem sobre acessibilidade. Então, o Google, por exemplo, tem esse artigo que se chama Projetando para a Acessibilidade Global e ele tem 3 partes. Ele é um artigo muito grande, só que ele é muito interessante porque ele fala sobre alguns pontos principais e ele também dá muitas referências. E a primeira coisa que ele faz nesse artigo, então, é contextualizar o que é essa acessibilidade global. E ele fala justamente que os usuários, eles são todos diferentes entre si e que algumas deficiências ou até alguns fatores ambientais podem fazer com que as pessoas não consigam se engajar, né, utilizar por completo o potencial completo dos produtos e serviços. Então ele chama atenção já para a gente olhar para pelo menos 2 ângulos diferentes da acessibilidade. E seguindo ainda, ele dá alguns referenciais para situar essa questão. Então tem esses primeiros 2 links aqui. Um é esse guia para designers sobre pesquisa em acessibilidade e o outro é sobre justamente pessoas com deficiência. Então olhar para a acessibilidade nesse sentido. E ele dá essa referência de artigo. E seguindo nesse artigo, ele vai situando essa acessibilidade global em diferentes referenciais teóricos. Então ele começa com esse aqui, que é um guia para designers sobre pesquisa em acessibilidade. E é muito interessante porque nesse aqui ele é extremamente didático. Ele realmente dá alguns pontos que os designers devem seguir quando eles estão fazendo pesquisa em acessibilidade, quando eles estão desenvolvendo, né, as suas interfaces de produto, por exemplo, acessíveis. E esses pontos eles foram bem marcantes para mim e por isso eu resolvi dividir eles aqui com você e eu vou me aprofundar um pouco mais nesse artigo. A primeira coisa que eles falam é: faça o seu dever de casa antes de você ir para o campo. Então, eles recomendam que, absolutamente antes da pessoa querer conversar com pessoas com deficiência, entrevistá-las para entender sobre a experiência de usuário delas, a pessoa precisa estudar sobre o assunto, principalmente para que o pesquisador ele possa desenvolver a sua sensibilidade e que ele não faça perguntas desnecessárias ou inconvenientes para essas pessoas. Então, é muito legal que eles já trazem esse primeiro ponto que é: se você quer fazer uma pesquisa, você tem que se preocupar com o pesquisado, você precisa de empatia, né? E eu acho que ao longo de toda essa minha pesquisa, esse estudo, eu entendi que quando você fala de acessibilidade, a palavra principal é empatia. É você conseguir se deslocar, se colocar no lugar da outra pessoa e entender como que ela está interagindo com esse produto, como que é estar no lugar dela de fato nessas interações. Uma outra coisa que ele frisa que é muito interessante é: teste as suas tecnologias você mesmo primeiro. Isso pode parecer uma coisa muito óbvia, mas não é. Principalmente quando ele adiciona o fator que é: testa essa tecnologia do ponto de vista daquela pessoa, não do seu. Então, por exemplo, se você quer que o seu produto seja acessível para pessoas cegas, você deve usar a sua aplicação, o seu produto, vendado, ou enfim, sem olhar para o seu produto, porque aí você vai entender se essa experiência
sem a visão, né, sem o sentido da visão, tá fazendo sentido e tá de fato funcionando, né, a sua aplicação. E isso é uma sacada muito interessante, que pode parecer simples, mas que eu vejo pouco sendo aplicada, inclusive. Então, se do ponto de vista de quem desenvolve, quantas vezes você já viu pessoas no seu trabalho, por exemplo, testando os seus produtos vendados e realmente tentando perceber se a acessibilidade está realmente acontecendo? Isso é muito interessante. E aí eu não me isento disso também não, sabe? Porque essa pesquisa ela também foi importante para fazer essa autocrítica. Então, até do ponto de vista aqui do nosso canal, é interessante que a gente faça essa experiência de tentar interagir com o nosso conteúdo sem enxergar. Porque com certeza se a gente fizer esse tipo de teste, a gente vai identificar de imediato melhorias que a gente pode fazer. E aí, naturalmente, existem melhorias que elas vão demorar mais para poder ser implementadas, mas às vezes nesse processo a gente pode descobrir coisas simples que podem ser feitas para já melhorar a experiência desses usuários, com os quais a gente se preocupa e com os quais a gente gostaria de interagir mais. Tem um outro ponto que ele destaca nesse guia que eu acho muito importante, que é: seja humilde, admita a sua ignorância e quebre as suas suposições. Então, ignore o que você acha que é bom para aquela pessoa. Realmente, você tem que entender como é estar na posição dela, e não você estar do seu ponto de vista achando que sabe o que é melhor para outra pessoa. Isso é um conselho muito importante que eles colocam aqui do ponto de vista de tornar as aplicações e as experiências acessíveis. E aí, nesse próprio artigo do Google, eu achei muito interessante porque eles recomendam um link do Facebook. Então é legal também perceber que nessas horas a rixa entre essas empresas ela fica um pouco para trás e eles na verdade estão se preocupando muito mais com os usuários, porque foi através desse artigo do Google que eu descobri esse site aqui do Facebook Design, em que eles têm alguns recursos que eles disponibilizam gratuitamente e que tem a ver justamente com acessibilidade. Nesse caso aqui a gente tem, por exemplo, essas imagens aqui, e a gente está falando aqui de acessibilidade do ponto de vista de representatividade, que também é um ponto importante. E eles disponibilizam aqui imagens com mãos, né, de diferentes etnias, segurando diferentes tipos de aparelhos de celular. Quem é designer ou já lidou com isso sabe que essas imagens elas são muito utilizadas em campanhas, em representações de aplicativos. E um outro ponto que eles chamam a atenção, além da questão das mãos, é justamente a diversidade de aparelhos, né? Porque se você coloca só um iPhone, por exemplo, para representar uma campanha de um aplicativo, você também está sendo inacessível. Você está passando a mensagem de que pessoas que têm celulares mais simples talvez não estejam aptos a usar aquela aplicação, ou que você não está pensando neles. Então esse tipo de detalhe também está englobado dentro desse conceito de acessibilidade para todos. Mas teve um recurso ainda mais interessante nesse Facebook Design que eu achei, que é esse kit de sons para protótipos. E o que é isso? São sons, né, uma biblioteca de sons que os desenvolvedores podem utilizar para colocar nos seus aplicativos que eles desenvolvem. Então, para quê? Para tornar acessível para quem não enxerga, justamente. Para você ter um feedback sonoro para quem está utilizando a aplicação, você precisa desse tipo de sons. E aí tem uma série de sons que eles desenvolveram e pesquisaram, que eles, inclusive, testam em algumas aplicações, e eles disponibilizam aqui para que outros desenvolvedores também possam testar esses sons e utilizar nas suas próprias aplicações. E eu achei isso aqui muito genial. Tem também esse outro guia aqui de acessibilidade, que também é da Google por acaso, do Material Design especificamente, que é um projeto de design, né, mais focado em interface mesmo, principalmente para Android, mas é para ser multiplataforma. E aqui eles também dão dicas interessantes sobre como construir interfaces acessíveis, e eles vão desde a questão de leitores de tela, né, de como você disponibilizar esse tipo de funcionalidade, e eles vão indo mais a fundo, falando sobre layout, hierarquia na tela, sobre tipografia, e tem uma ferramenta que é muito interessante, que é a de acessibilidade de cores. E aí, sobre cores, é um estudo grande por si só, né? Eu que gosto de trabalhar com dados e visualização de dados, já tinha lido algumas coisas sobre acessibilidade nesse ponto de vista, e existem algumas ferramentas que fazem isso. Então, essa aqui é a Color Tool deles, e essa ferramenta aqui do Material Design trata de acessibilidade de cores. Então, aqui você consegue escolher as cores primárias e secundárias do seu aplicativo, e aí ele vai te dizendo se isso está acessível, ele indica aqui que não está legível. E aí, dessa forma, você pode escolher cores melhores, né? E ele vai mostrando o que está funcionando, o que não está funcionando.
E além de ver essas cores, você consegue ver também como que ficaria diferentes interfaces com as cores que você escolheu combinadas. Então essa é uma ferramenta muito interessante para quem desenvolve aplicativos móveis. Ainda sobre cores, tem uma ferramenta que eu gosto muito também, que é o Adobe Color, e eles também têm funcionalidades de acessibilidade. Então, essa ferramenta, ela serve para você gerar paletas de cores, para utilizar para diferentes fins, o que você preferir, né? E aqui você consegue criar paletas de cores, gerar paletas, né? Você consegue pegar uma imagem e pedir para ele extrair as cores dessa imagem para você gerar a sua paleta. Mas o que eu acho mais interessante é que, enfim, né, você pode ir mexendo aqui, e aí uma vez que você tem a sua paleta, você pode ir lá e testar se está acessível. E aqui ele já diz que não tá, que, por exemplo, essas duas cores estariam em conflito, que você precisa mudar alguma delas. E aí você pode ir mudando, e ele diz então que não tem conflitos, não encontrou conflitos e que estão blind safe. E ainda é interessante que ele mostra como que essas suas cores seriam enxergadas por pessoas que têm baixa visão, né, nesses diferentes tipos aqui. Então, isso também tem muito a ver com aquele guia do Google, né, que eles falam para você se colocar no lugar da pessoa. Então, justamente, isso aqui é um exemplo. Você escolhe as cores e você tem que enxergar como a pessoa iria enxergar. E aí ver se faz sentido. Então, você pode olhar essas cores e achar que ficou muito bom, mas aí você pode olhar para essa outra paleta aqui e falar, pô, isso não ficou tão legal, vou mudar. E assim, de repente, você consegue chegar em algo melhor. Então, por exemplo, eu já acho que fica muito legal usar paletas monocromáticas, porque ainda que tenha alguma diferença, ela fica bem menor se você olhar aqui. E aí mesmo quando muda a cor, né, porque a pessoa está enxergando um tom diferente, ainda fica harmônico. Do meu ponto de vista, então, por poder ter essa ferramenta e entender como as cores estão sendo vistas, eu certamente faria escolhas diferentes, né? Farei escolhas diferentes. E eu resolvi compartilhar essa ferramenta com vocês, principalmente porque aqui, né, tem muita gente que faz gráficos, que me acompanha e gosta dos vídeos de análise de dados. E para quem faz gráficos, faz visualizações de dados, a preocupação com a acessibilidade ela é ainda maior. E nesse sentido, né, a camada de cores, ela é só uma das camadas que você tem que considerar quando você está fazendo uma visualização, mas certamente você poderia pensar na descrição em texto, na descrição em áudio, enfim, vários recursos que você pode adicionar para tornar a informação que você está representando mais acessível. Eu acredito que para nossa primeira discussão, até aqui está bastante suficiente. Eu acho que já deu para eu trazer alguns elementos para você começar a refletir e principalmente investigar mais a fundo sobre esse tema. Eu agradeço mais uma vez a provocação do Morcego na Caverna para que eu trouxesse esse assunto aqui. Eu acho realmente que a gente precisa falar sobre isso e começar pelo começo mesmo. Eu entendo que a acessibilidade global é um projeto bastante ambicioso, mas eu acho que o que a gente precisa entender é que isso é muito mais uma postura e uma conduta. Então, se você está num projeto pequeno, numa empresa pequena e a acessibilidade global ela ainda não é perfeitamente possível onde você está, não significa que você não possa começar implementando pequenos detalhes, pequenas melhorias e mais do que isso, tentar criar um plano, né? Como você consegue melhorar? Daqui quanto tempo será que você vai conseguir melhorar? E aí eu dou o nosso próprio exemplo mais uma vez aqui no canal, porque atualmente, por exemplo, a gente não tem legendas nos vídeos, porque a gente não tem condições de transcrever todos os vídeos e ainda também não tem um orçamento que possa ser destinado para pagar alguém para isso, assim como também tradução para Libras. Mas a gente já tem isso em mente e a gente considera isso importante. Então, assim que a gente conseguir trazer novos projetos, conseguir investimentos também legais aqui no canal, a gente vai pensar em disponibilizar uma verba para isso. Ao mesmo tempo, eu sei que o próprio Morcego na Caverna vai dizer que os nossos vídeos às vezes não são acessíveis, no sentido de que a gente coloca imagens na tela e a gente não descreve o que tem nessas imagens, né? E isso talvez seja algo que a gente já possa começar a fazer de antemão. Então, obviamente que é um aprendizado, nós não somos especialistas também em audiodescrição, mas é algo que a gente pode tentar, ou seja, a gente pode fazer uma postura ativa para ir melhorando nesse aspecto. Com um puxão de orelha aqui e outro ali, a gente pode ir melhorando e a gente quer melhorar. E eu acho que isso também é muito significativo, a intenção. Quando você mira no seu objetivo, ainda que você não chegue no ideal, você certamente vai se aproximar mais, você vai ser melhor do que você era antes.
Então essas são as minhas considerações finais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem qualquer dúvida ou sugestão, pode colocar aqui. Críticas também são muito bem-vindas. Como eu disse, eu não sou especialista nesse tema, mas eu resolvi encarar o desafio de começar essa discussão e eu fiquei muito feliz de ter me permitido fazer esse estudo, fazer essa pesquisa para poder compartilhar com vocês. Então, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!